Então, como o padre falou, eu me chamo Josiane e nessa tarde eu quero bem dizer a Deus, assim, por essa tarde, por esse momento que Ele preparou para nós e dizer que eu estou aqui realmente pela graça e pela misericórdia de Deus, porque quando o padre ligou fazendo esse convite, minha primeira resposta é falar: não, padre. É um tema, né, tão amplo, tão rico. Eu acho que precisa de alguém mais estudado, né, alguém mais preparado, né, para estar levando esse tema. Mas ele, na sabedoria dele, né, insistiu. Então, eis-me aqui. E eu gostaria de convidar quem trouxe a palavra para abrir em Romanos 5, de 1 ao 5. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. E celebrar Pentecostes é celebrar esse amor de Deus, né, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, o Pentecostes não é só um acontecimento isolado. Não. Pentecostes é a graça de Deus, né, é o início ali da igreja, onde Cristo, né, derramou o Espírito Santo e continua derramando. Infinitamente, não vai parar até a plenitude dos tempos, porque Cristo, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, né, pelo poder do amor, e agora sentado à direita do Pai, né, glorioso, pleno em sua glória, pleno no Espírito Santo, ele envia esse Espírito sobre nós. Então, Pentecostes é tudo isso, esse mistério é grandioso, porque não se limita àquele dia. Pentecostes, ele acontece sempre, né? Ele é contínuo, ele é perene, essa fonte constante do derramar do Espírito Santo. Cristo, ele derrama continuamente na igreja esse Espírito, né, que transforma, esse Espírito que diviniza, esse Espírito que nos ilumina, que impulsiona a igreja, que faz nascer os carismas, que faz nascer os diferentes serviços. Tudo isso é movido pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do amor. No sábado passado, a gente celebrava aqui, né, a peregrinação das mulheres, e nós tivemos o monólogo, né, e um dos monólogos era exatamente o encontro de Jesus com a samaritana. E amanhã nós estamos celebrando os Pentecostes, que é onde Jesus vai cumprir aquela promessa que ele falou à samaritana, né? À beira do poço, ele disse a ela: quem beber dessa água vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu der, não terá mais sede, porque do meu seio, do seio de Cristo, né, jorrará a água viva, a água para a vida eterna. E que água viva é essa? É o Espírito Santo. Então, Cristo, ele dá essa água viva,
a água que nos sacia por inteiro, que preenche todas as nossas necessidades, a água que realmente nos realiza, a água que cura, né, que tira as nossas enfermidades, os nossos medos. Então, celebrar Pentecostes é viver o cumprimento dessa promessa. É receber de Cristo esse presente grandioso, que é o Espírito Santo, que é essa água viva. Pentecostes era uma festa que já era celebrada pelos judeus, né? E ela recordava a festa das primícias, que coincidia com o início da colheita, né? Onde eles ofertavam os primeiros frutos, né? Do trigo, da cevada. E também recordava a entrega da lei por Moisés, depois de 50 dias depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus entregou a ele a tábua da lei, né, com os 10 mandamentos. E com a ressurreição de Cristo, né, Pentecostes teve esse novo reavivar, esse novo significado, porque agora, infundindo o Espírito Santo em nós, Deus, Ele grava em nosso coração uma única lei, né, que é a lei de Cristo. E qual que é a lei de Cristo? O amor. Então, em Pentecostes, nós somos convidados a viver essa única lei, que é amar como Jesus amou. Então, nós somos convidados a viver. E sozinhos a gente não pode viver esse amor. Nós precisamos desse auxílio. Nós precisamos do auxílio de Deus. Não tem como testemunhar Cristo por nós mesmos. Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tente, nós não vamos conseguir. E é por isso que Deus infunde o Espírito Santo em nós. É a forma que Deus tem de nos amar mais perto, de nos amar de dentro. Então, a partir de Pentecostes, Deus habita em nós, em todos. Ele derramou o seu Espírito. E Ele nos ama a partir de dentro. E o seu amor está gravado em nós, está gravado no nosso coração. Só que sozinho a gente não consegue. A gente precisa sempre pedir o auxílio do Espírito Santo. Então, às vezes pode até ficar confuso. Então, mas se eu já tenho o Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em mim, então por que eu preciso pedir? Porque, assim, na farmácia, eu sou farmacêutica. Então, assim, num tratamento, quando a gente vai fazer um tratamento, você não pode tomar um medicamento na totalidade. Esse medicamento, ele é dividido em doses. E você vai tomando aquela dose e ali vai agindo e vai curando aquela enfermidade. Porque se você tomar a totalidade, o seu corpo não consegue metabolizar tudo. E da mesma forma é assim o agir do Espírito em nós. Nós precisamos ir nos deixando guiar pelo Espírito. Não é porque o Espírito habita em nós que a gente já é totalmente do Espírito. Nós precisamos ir pedindo esse Espírito e ir permitindo que Ele vá nos moldando, que Ele vá nos fazendo esses imitadores de Cristo no dia a dia, nas nossas escolhas, né? Nas lutas de cada dia, nas nossas cruzes de cada dia. É a hora que a gente precisa estar pedindo todos os dias: vem Espírito Santo, vem em meu auxílio, vem para que eu viva essa lei que é o amor, para que eu seja aquilo que Deus me fez. Deus nos fez para isso, para amar a Deus e ao próximo. Mas viver essa lei na nossa realidade, no nosso dia a dia, não é fácil. Não é fácil. Para viver essa lei, a gente só consegue se for com o auxílio do Espírito Santo.
Só Ele que é amor, Ele que age em nós. E à medida que a gente vai pedindo, que a gente vai permitindo, aí nós vamos dando testemunho de Cristo, ao qual nós somos convidados a isso, a dar testemunho de Cristo, a viver como Ele viveu, a amar como Ele amou. E tudo isso é graça de Deus, é só pela graça de Deus. Sem essa graça não tem como. Ai, deixa eu ver. Então Cristo é essa videira, né? E nós somos os ramos. E a seiva dessa videira que nos mantém vivos, ligados a ela, é o Espírito Santo de Deus. E aí vocês podem me perguntar, Pentecostes é um derramar perene, é uma fonte perene, é uma fonte viva, não vai cessar. É uma água que jorra sempre, uma água sempre nova, uma água corrente, que está sendo derramada todo o tempo, desde lá, aquele primeiro Pentecostes até agora. Porque agora nós vivemos o tempo do Espírito Santo, o tempo onde é visível o agir do Espírito Santo. E como que eu percebo isso? Né? Como que o Espírito Santo age na igreja? Ele age através da palavra. Né? A palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E é por isso que ela tem força. E é por isso que ela transforma. E é por isso que quando a gente lê a palavra, ela incomoda. Ela mexe na gente. Ela consegue, ela nos convence. Porque ela é cheia do Espírito Santo. Porque ela é viva. Então o Espírito Santo, ele age na igreja através da palavra. E ela nunca vai ser velha. E ela nunca vai ser ultrapassada. Porque ela é cheia de vida. Ela é cheia do Espírito Santo, foi inspirada pelo Espírito Santo. E ela tem uma força que vem do amor de Deus, que é o Espírito Santo. Outra forma que o Espírito Santo age na igreja é através dos sacramentos, né, da confissão, onde a gente encontra, né, esse poder misericordioso de Deus, através da Eucaristia, onde Cristo se dá, né, por amor a nós, e ali tem o agir do Espírito Santo. Então todos os 7 sacramentos, eles são essa manifestação do agir do Espírito Santo hoje, do agir do Espírito Santo agora. E à medida que a gente vai se deixando envolver pela palavra, à medida que a gente vai celebrando os sacramentos, nós vamos nos conformando, nós vamos nos deixando moldar pelo Espírito Santo, para sermos verdadeiramente essas testemunhas de Cristo, para deixarmos que o Espírito Santo ocupe realmente em nós, né? Para deixar que o Espírito Santo conduza as nossas escolhas, né? Conduza tudo que nós formos fazer, para que a gente não fique sujeito somente à nossa vontade, né? Para que a gente não fique sujeito às nossas fraquezas, às nossas limitações. É assim que nós vamos nos deixando, caminhando com a igreja, caminhando, celebrando os sacramentos, vivendo a palavra, buscando viver essa palavra. Nós estamos permitindo que o Espírito Santo que habita em nós vá nos conformando a Cristo, vá nos transfigurando a Cristo, vá transformando em nós, para que o poder transformador do amor transforme primeiro nós, transforme o nosso coração, e depois de agir em nós, transforme a nossa casa, transforme o nosso trabalho, transforme a nossa comunidade. É assim que o amor faz. Na palavra vai dizer assim: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Então eu não tenho como
eu realmente permitir que o Senhor seja o Senhor da minha vida, sabe, no dia a dia, nas escolhas, seja o Senhor de tudo na minha vida, se não for pelo Espírito Santo. A gente não consegue viver a palavra se não for com o auxílio do Espírito Santo. A gente precisa desse auxílio. Por isso que Deus, em sua infinita misericórdia, né, enviou o Espírito, né, para nos convencer de todas essas coisas, para nos revelar a verdade, para convencer o nosso coração e nos conduzir rumo ao céu, rumo ao Deus, né, rumo à nossa pátria eterna, onde Deus nos espera. E nisso tudo, nós temos ainda uma advogada, nós temos ainda uma auxiliadora. Quando a gente não conseguir, a gente não estiver conseguindo carregar as nossas cruzes, né? Quando a gente não estiver conseguindo, a gente pode pedir auxílio para ela, que tem essa conexão perfeita com a Trindade. Ela que é filha do Pai, ela que é mãe do Filho e ela que é esposa do Espírito Santo. A perfeita discípula que se deixou moldar totalmente pelo Espírito Santo, que foi totalmente dócil à vontade do Pai. Ela pode também nos ajudar nessa caminhada. Ela também pode ser essa nossa advogada, a nossa auxiliadora, porque ela viveu essa verdade, né? Ela foi toda inteiramente disponível à vontade de Deus. E nós só vamos ser plenamente felizes, realizados, quando também nos dispormos a viver a vontade de Deus para nós, que é um plano de amor, né, de paz, de alegria. É isso que Deus sonha para todos nós. Então, que nós possamos pedir, né, pela intercessão de Nossa Senhora, a graça de vivermos um Pentecostes, né, de celebrar verdadeiramente um Pentecostes, de desejar de todo o nosso coração esse reavivar a chama, né, que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós o seu Espírito e que a gente possa ter essa docilidade de nos deixar moldar por esse Espírito, de nos deixar transformar por esse Espírito que é vida, que é paz, que é esperança e que é amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.